Olá, bora mergulhar hoje no universo da comunicação científica? A ideia é a gente entender como o conhecimento nasce, como ele é compartilhado e, o mais importante, como qualquer pessoa pode interagir com tudo isso de um jeito mais crítico, mais inteligente. Vamos lá? Essa pergunta aqui, ela é o ponto de partida de tudo. Já parou para pensar nisso? É um processo fascinante que pega o trabalho de uma pessoa lá no canto dela e transforma em algo que, no fim, pertence a todo mundo. Vamos ver como essa mágica acontece? Bom, para começar, a gente precisa sacar o que é de fato a comunicação científica. E olha, não é só sobre publicar um artigo e pronto. É muito mais sobre fazer parte de uma conversa que está rolando o tempo todo no mundo inteiro. Em termos bem simples, é o motor que faz a ciência andar para frente. É o ato de pegar uma ideia, uma descoberta e tirar ela de dentro do laboratório, sabe? Colocar no mundo para que outras pessoas possam ver, usar e construir coisas novas a partir dali. E essa frase resume a dimensão da coisa. É como se cada artigo, cada livro fosse um tijolinho. E todos juntos vão construindo esse estoque universal de conhecimento. É a base que a gente usa para construir o futuro. Bem legal, né? E essa conversa global rola basicamente por dois caminhos. De um lado, tem a comunicação formal, que é aquilo que fica escrito, registrado, arquivado para a posteridade. Do outro, tem a comunicação informal, que é o bate-papo ao vivo, a troca de ideias ali em tempo real, num congresso, numa palestra, e os dois são super importantes. Certo. Mas para essa conversa toda funcionar, ela não pode ser de qualquer jeito. Ela precisa de regras, de uma base muito sólida de confiança, de rigor e, claro, de ética. E aqui está o pulo do gato. Sem um método de pesquisa rigoroso e um compromisso sério com a ética, a ciência perde totalmente a credibilidade. Pensa nesses dois como os pilares que seguram o prédio inteiro do conhecimento. Se um deles balançar, tudo pode desmoronar. E isso se reflete em coisas bem práticas, viu? A gente está falando de ter a permissão de quem participa da pesquisa, de proteger a identidade e os dados dessas pessoas e, claro, de sempre dar o crédito para quem fez o trabalho antes. Isso não é sugestão, não. É a regra do jogo. Beleza, já entendemos como a informação é criada e quais são as regras. Agora, vamos virar o jogo. E do nosso lado, como leitores, como a gente pode entrar de verdade nessa conversa? Bom, tudo começa com um jeito de ler. E aqui está a grande mudança de chave. Ler um texto científico não é como ler um romance, que a gente senta e só recebe a história. Não. É preciso vestir o chapéu de detetive, sabe? Investigar, questionar, conectar os pontos ativamente. E todo bom investigador, antes de começar, se faz umas perguntas-chave. Por quê? Quem? Quando e onde? As respostas para isso dão todo o contexto. A gente entende o objetivo do texto, de onde o autor está falando, a época em que aquilo foi escrito. Isso muda tudo. Ok, mentalidade de detetive ativada. Agora, a gente precisa das ferramentas certas, né? Existem algumas técnicas que ajudam a desmontar um texto científico e entender ele de verdade. Vão focar em três que são, assim, a base de tudo: o fichamento, o resumo e a resenha. E cada uma delas serve para uma coisa diferente nessa nossa investigação. O fichamento é a sua ferramenta de organização. Sabe quando se lê dezenas de artigos e depois não se lembra mais onde estava aquela citação genial? Pois é. O fichamento cria um registro de cada texto para a gente achar as informações fácil depois. E olha aí um exemplo bem prático. É uma estrutura super simples que anota o essencial: autor, ano, palavras-chave. É como criar um RG para cada texto que a gente lê. Ajuda demais, principalmente quando o volume de leitura é grande. Agora, o resumo. Se o fechamento serve para organizar, o resumo serve para destilar. É a arte de pegar um texto inteiro e tirar só o suco dele, sabe? A ideia principal e os argumentos mais fortes, de um jeito bem curtinho e claro. Dá para fazer isso até com mapas conceituais, que fica super visual. E, por fim, a gente sobe um nível e chega na resenha. Essa é a ferramenta mais avançada. Aqui a ideia não é só entender e resumir, mas sim dialogar com o texto. É avaliar os pontos fortes, os pontos fracos. Para isso, claro, já é preciso ter um conhecimento maior sobre aquele assunto. E essa citação define perfeitamente o que a resenha pede. Não é só dar uma opinião de gostei ou não gostei. É uma análise com fundamento que é guiada por esse tal senso e espírito crítico. Bom, e com isso, a gente fecha o nosso percurso. Vimos toda a jornada.
como o conhecimento é construído, compartilhado e, principalmente, como a gente pode se preparar para participar ativamente de tudo isso. Então, para a gente guardar, a ciência funciona como uma grande conversa mundial, sempre baseada em ética e rigor. Ler de forma crítica é investigar. E ferramentas como fichamento, resumo e resenha são nossos aliados para organizar, entender e avaliar o que a gente lê. E para terminar, fica aí uma provocação. Nessa era de avalanche de informação, talvez o maior superpoder não seja ter acesso a todos os dados do mundo, mas sim ter as ferramentas e a mentalidade para saber o que fazer com eles, para entendê-los de verdade. O que será que isso significa para o futuro do conhecimento, hein? Fica a reflexão.